Jonas 1, versículo 1. O tema da mensagem nessa noite é o profeta fujão. Vamos falar um pouquinho dele. Será que nós temos algum profeta fujão aqui nessa noite? Vamos ver, né? Então, Jonas 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual a sua terra? E que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Bom, essa aqui é uma palavra bem conhecida, né? Você já deve ter ouvido aí várias pregações, várias mensagens falando a respeito do profeta Jonas. Bom, quem era Jonas? Como eu disse, ele era um profeta, né? Ele era um dos profetas chamados, a Bíblia do Antigo Testamento, os profetas eram divididos entre profetas maiores e profetas menores. Ele era um dos profetas menores, né? E ele profetizava lá em Israel, na época, no período do reinado de Jeroboão. Ele era muito conhecido, ele era um profeta bastante conhecido lá, né, em Israel. Bom, o fato é que esse profeta recebeu uma ordem direta de Deus. E o que o Senhor falou para ele? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade dele subiu até a minha presença. Bom, eu não sei você, mas provavelmente você também tenha recebido uma ordem do Senhor. Quem sabe o Senhor já chegou para você tantas vezes e falou: olha, eu quero usar você. Quem sabe o Senhor já disse tantas vezes: eu tenho um propósito na sua vida. E assim ele fez na vida de Jonas. Ele chegou e falou: eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito para você. Vai lá e diz para eles que a maldade dos ninivitas subiu até a minha presença. Bom, vamos entender então quem eram os ninivitas. A cidade de Nínive era uma das mais imponentes da época. As muralhas deles eram altíssimas. Os historiadores contam que as muralhas eram tão largas que
podiam andar 2 carros juntos em cima da muralha, para vocês terem uma ideia do quanto ela era forte, do quanto ela era imponente, né? E esse povo, os ninivitas, eles adoravam outros deuses e eles eram extremamente perversos. Mas quando eu digo extremamente perversos, eram extremamente perversos mesmo. Quando eles, por exemplo, iam para as guerras e eles matavam os inimigos, eles arrancavam os membros superiores, degolavam as pessoas e colocavam, amontoavam, faziam montes, pilhas de cadáveres na frente das muralhas, com os corpos daquelas pessoas decapitadas. Por quê? Qual era o objetivo? O objetivo era mostrar para quem passasse pela frente, dizendo assim, olha, nem chegue perto, porque se você chegar perto, você vai se dar mal. Esse era o tamanho da podridão que estava chegando a Deus. Então, quando o Senhor fala assim, olha, vai lá e fala para eles que eles vão ser punidos por causa disso, porque a podridão, os pecados subiu até mim, ele está falando disso aqui. E hoje em dia não é diferente. Nós estamos vivendo dias onde o pecado tem subido ao Senhor com um fedor, um cheiro terrível. Nós temos visto coisas terríveis que têm acontecido hoje. É só você ligar a TV que você vê o que está acontecendo no mundo inteiro. Tragédias, catástrofes naturais. Nós estamos vendo aí filho matando pai, pai matando filho, matando vó, estuprando, netos estuprando avó. Nós estamos vendo aí pessoas matando, morrendo a troco de nada. Nós estamos vendo pessoas rasgando a Bíblia, queimando a Bíblia. Nós estamos vendo pessoas debochando de Jesus. Coisas terríveis têm acontecido. Mas eu quero dizer para você que talvez você olhe, talvez como eu, você muitas vezes olha para uma situação dessa e você fala, Senhor, como é que o Senhor fica nessa história? Talvez como profeta, como o salmista, talvez como salmista você já chegou na presença do Senhor e falou, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Até quando o Senhor vai ficar olhando isso, vendo isso e não vai fazer nada? Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é longânimo sim, mas até o momento. Chega um certo momento que a misericórdia dEle, que a longanimidade dEle para, e então entra a justiça dEle. E isso aconteceu aqui com a cidade de Nínive. O problema é que Jonas, ele não estava muito afim de ir para Nínive. Então você imagina um profeta que recebe uma ordem de Deus, dizendo para ele, vai para Nínive e prega lá, porque diz para eles o que vai acontecer com eles. E esse profeta pega e fala assim, esse profeta simplesmente foge da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele simplesmente pegou um barco, pegou um navio e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou para Nínive não. Porque se eu for para Nínive e se eu pregar a palavra, talvez aquele povo se converta. E se aquele povo clamar ao Senhor, o Senhor Deus pode perdoar eles. E eu não quero que isso aconteça. Então o que eu vou fazer? Eu vou zarpar. E foi o que ele fez. Comprou uma passagem. Pegou o navio, desceu o porão e foi dormir nesse navio. Como se nada tivesse acontecido. O problema é que a gente não pode fugir de Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo a nossa vontade, seguindo os nossos caminhos, mas se nós estivermos lá no navio, o Senhor está olhando lá. Se nós estivermos no avião, o Senhor está lá. Se nós estivermos escondidos numa caverna, o Senhor está lá. Porque não há lugar nesse mundo e não há quem possa se esconder de Deus. E então o Senhor permitiu que acontecesse ali uma grande tempestade. E então as pessoas começaram a ter medo e se perguntar de quem é a culpa, quem é o culpado. Chegaram até Jonas, como nós ouvimos aqui. Chegaram até Jonas e então Jonas pegou e falou para eles assim, olha, vocês sabem, eu já comentei aqui que eu estou fugindo de Deus. Então, me lance no mar que a tempestade vai passar. E foi o que eles fizeram. Eles lançaram Jonas no mar e imediatamente a tempestade se acalmou. O primeiro objetivo de Deus para essa jornada de Jonas, e eu quero dizer para você que nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem o controle de
Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Até mesmo quando você desobedece, o Senhor sempre está no controle de todas as coisas. E o primeiro objetivo do Senhor para aquela jornada de Jonas aconteceu, que era toda aquela tripulação. Eles compreenderam, eles entenderam quem era o Deus de Israel e quem era o Deus de Jonas. Bom, não é novidade para você o que aconteceu. Ele foi lançado no mar, um grande peixe, né? Engoliu ele. Hoje em dia, né, muitas pessoas falam que é uma baleia e talvez seja mesmo uma baleia, porque você pode ver até o que aconteceu aí esses tempinhos atrás, né? Uma baleia engoliu um homem e fez exatamente o que ele fez com Jonas, né? Essa baleia, ela cuspiu esse homem, né? Ela regurgitou esse homem. Claro que ele não ficou 3 dias, 3 noites igual lá o Jonas falou, na história de Jonas. Mas o que eu quero, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque muitas pessoas acham que essa história de Jonas era só uma história. Que isso aqui é só uma alegoria, que isso não aconteceu de verdade, que não é possível um peixe, né, engolir e ficar ali um tempo com uma pessoa e depois devolver ela. Bom, primeiro eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus e você sabe disso. Nada é impossível ao nosso Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. O caso é que nós tivemos uma prova ali, né? De realmente esse homem chegar a ser engolido por essa baleia. E o caso de Jonas aconteceu isso. Não sabemos se era uma baleia, mas a palavra diz um grande peixe. Ele ficou lá 3 noites e 3 dias. Nesse momento, ele se lembrou do Senhor. Existe um momento nas nossas vidas que nós pegamos os nossos atalhos. Existem momentos nas nossas vidas que nós pegamos os nossos próprios caminhos, andamos com as nossas próprias pernas e resolvemos agir pela nossa própria vontade. Mas existem momentos em que nós nos encontramos dentro de um peixe, no ventre de um peixe. Jonas, ele dizia assim, tem algumas traduções que diz assim, das profundezas do inferno a ti clamo, Senhor. Ele estava dizendo assim, olha, se existe algo muito próximo do inferno, é isso aqui. O que mais eu posso dizer? As profundezas do abismo, ele estava se sentindo ali realmente em um abismo. E talvez em algum momento das nossas vidas, nós venhamos nos sentir exatamente assim. Como se nós estivéssemos em um abismo, como se não tivesse mais como se afundar. E Jonas, então, que havia fugido de Deus, esse mesmo Jonas se lembra então desse Deus e clama a ele, fala, Senhor, das profundezas do inferno, do mais profundo abismo, eu clamo ao Senhor. E dali, do ventre daquele peixe, ele se arrepende e o Senhor faz então com que esse grande peixe venha cuspir Jonas. E agora, aonde você acha que esse grande peixe cuspiu Jonas? Exatamente na cidade de Nínive. Exatamente onde o Senhor havia mandado que ele fosse. Bom, como eu disse para você, nada foge ao controle de Deus. Tem uma historinha que talvez você já tenha ouvido falar. Essa historinha diz que uma mulher estava passando muita dificuldade com a sua família. Ela estava quase passando fome. E de repente, ela era uma serva de Deus, ela era fiel ao Senhor. Ela era uma mulher verdadeiramente temente a Deus. E essa história conta que uma pessoa que era ateu e que não cria em Deus de jeito nenhum, resolveu tirar uma prova com essa mulher. Ele pensou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar para ela todo mês, vou fazer a melhor compra, vou no supermercado, vou encher 2 carrinhos e vou mandar entregar para essa mulher. E na hora que ela perguntar quem foi que mandou, eu vou dizer, foi o diabo que mandou. E ele fez isso 1 mês, ela não perguntou quem tinha mandado. Ela simplesmente recebeu a compra, agradeceu a Deus pela fidelidade de Deus e passou o mês inteiro. No outro mês ele fez a mesma coisa. E no outro mês a mesma coisa. Depois de fazer isso por meses e ela nunca perguntar quem foi que mandou, ele resolveu ele mesmo entregar a compra. E ele então chegou para ela, entregou a compra e falou assim, você por acaso não quer saber
saber? Você não tem curiosidade de saber quem é que está mandando essa compra para você? E daí ela falou assim, ela olhou para ele e falou assim, não me importa quem mandou. Porque quando Deus quer fazer e abençoar os seus filhos, Ele manda e até o diabo obedece. Então, se até o diabo obedece, imagina o que o Senhor pode usar para que você entre no propósito dele. O problema é que muitas vezes nós somos como o profeta Jonas, fujões. Muitas vezes nós vamos à casa de Deus de má vontade. Muitas vezes nós vamos para a casa de Deus por obrigação. O que vão pensar de mim se eu não for? O que minha mãe vai falar se eu não for? O que meu pai vai falar se eu não for? O que o pastor vai pensar se eu não for? Mas isso aconteceu exatamente com Jonas. Ele achou que ele podia fugir da presença do Senhor e do propósito do Senhor na vida dele. Mas a verdade é que quando o Senhor Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai usar o que Ele tiver que usar. Se você tiver que ir até o ventre de um peixe, assim vai ser. Se você tiver que ser cuspido por um peixe para você ir até o lugar onde Ele quer, onde Ele determinou que você vá. Na verdade, a carona, o meio de transporte, quem vai decidir é você. Jonas podia ter ido da melhor forma possível. Eu não sei qual era o método de transporte dele naquela época. Se ele tinha lá o cavalo, o burrinho, se ele ia a pé mesmo. O fato é que ele poderia ter ido da melhor forma possível. Mas sabe como Jonas escolheu ir? Jonas escolheu ir da pior maneira possível, dentro de um ventre do peixe. Mas ele foi. Muitas vezes nós olhamos coisas que acontecem na nossa vida e nós não entendemos. Muitas vezes nós olhamos situações nas nossas vidas e nós não entendemos. Senhor, por que está acontecendo isso? Por quê? Bom, eu quero dizer para você que muitas dessas coisas podem ser resultado das suas próprias escolhas. Mas ainda assim, o Senhor pode usar tudo isso para fazer a vontade dele na sua vida. Bom, Jonas não queria ir para aquele lugar, porque ele chegou lá e disse assim, o Senhor pode muito bem se arrepender do que o Senhor está falando. O Senhor disse que vai destruir aquelas pessoas, aquele lugar, mas quando chegar lá o Senhor pode se arrepender. E aí aqui entra no meio assim, parece que contraditório. Porque, afinal de contas, Deus pode se arrepender? A palavra diz o quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não é isso que a palavra diz? Mas se a palavra diz isso, então por que Jonas estava preocupado se Deus iria se arrepender de exterminar aquelas pessoas? Bom, a mesma palavra que diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa, essa mesma palavra ela também diz assim, que Deus não resiste um coração quebrantado. Diz que Deus não lança fora aquele que se achega até ele. Essa é a verdade. O que significa então ali essa palavra quando Jonas diz o Senhor pode se arrepender? Bom, esse arrepender-se não é o mesmo arrepender-se humano que nós conhecemos. Esse arrepender-se do Senhor que Jonas estava falando, o nome é antropopatia, é uma palavra grega que significa atribuir a Deus um sentimento humano. Mas esse sentimento de arrependimento não é o mesmo nosso. Porque o nosso sentimento de arrependimento nós nos arrependemos quando nós erramos. Quando nós fazemos algo errado, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que não devíamos, nós então nos arrependemos. Mas o Senhor não fez nada errado. Deus não fez exatamente nada errado. O que acontece é que esse arrependimento do Senhor nada mais é do que ele suspender a ira dele, o juízo dele contra aquela cidade. Se você continuar lendo lá em outros capítulos, você vai ver que mais tarde, essa cidade de Nínive, ela foi completamente destruída pelo fogo. Só existem ruínas dela. Alguns desenhos, eu estava vendo uma reportagem, eles estavam falando que existem ainda
nas construções imponentes que eles tinham lá da época, só existem algumas figuras no teto de alguns lugares, nas paredes, as pinturas, onde eles viam como que era, como que eles agiam naquela época, que eles costumavam pintar as paredes para demonstrar a forma como eles viviam. E essa cidade de Nínive mais tarde foi destruída, mas não nesse momento. Sabe por que a cidade de Nínive não foi destruída nesse momento? Porque exatamente no momento em que Jonas foi cuspido naquela cidade, ele começou a profetizar, dizendo que em 40 dias, aquele povo, todos, crianças, adultos, velhos, velhas, animais, todos, iriam ser dizimados por causa da maldade deles que estava chegando até Deus. E no momento em que aquele povo, no momento em que aquele rei, ele ouviu isso, sabe o que ele fez? Ele chegou e fez um mandado, né? Dizendo que a partir daquele momento, ninguém mais iria comer, nem beber, nem sequer os animais, porque a partir daquele momento, todos iriam se assentar nas cinzas, iriam tirar suas vestes e colocar sacos, e em forma de arrependimento pela sua maldade, pedindo ao Senhor misericórdia para que Deus não os destruísse. E foi assim. Eles ficaram dias com vestidos de saco, jogando cinzas nas suas cabeças, sem comer e sem beber, pedindo, clamando ao Senhor pela sua misericórdia. E esse clamor chegou ao Senhor. E então Deus disse assim, eu não vou mais destruir essa cidade. E Jonas ficou muito bravo. Jonas ficou muito bravo porque Jonas chega para Deus e fala assim, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus que perdoa. Eu sabia exatamente que o Senhor ia fazer isso. E então Jonas começa a ficar irado com Deus. Jonas começa a ficar decepcionado com Deus. Eu queria que você abrisse lá em Jonas 4:1. Jonas capítulo 4, versículo 1. O Senhor viu o quanto eles se arrependeram. E no momento do arrependimento, eles não só se arrependeram, mas eles também abandonaram os seus pecados. É isso. Não adianta você dizer, a gente está assistindo uma série na Netflix, e os dois principais lá, né, da série, o homem vive traindo a mulher. E aí ele foi lá, ela descobriu, abandonou ele, né, mandou ele embora, e ele se arrependeu, chegou, pediu perdão para ela e falou, olha, eu não respeitei você, e eu estou sentindo tua falta e eu quero voltar. E ele voltou. E não demorou muito tempo, no próximo episódio ele estava traindo ela de novo. E aí eu olhei e falei, nossa, mas ele não tinha se arrependido, né? Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você se arrepende e abandona. Então, no momento que a pessoa ela continua fazendo tudo igual, ela não houve arrependimento. Mas a palavra diz que os ninivitas se arrependeram e abandonaram por hora. Conforme o tempo foi passando, conforme os dias foram passando, eles foram se esquecendo da misericórdia de Deus sobre a vida deles. E eles voltaram a fazer tudo de novo. Voltaram a adorar outros deuses, voltaram a matar pessoas, degolar pessoas e fazer tudo aquelas atrocidades de volta. Voltaram a fazer tudo igual. Mas, quando uma pessoa clama ao Senhor de coração, se arrepende verdadeiramente, o Senhor não lança fora. Ele jamais lança fora. Lá no capítulo 4, versículo 1, diz assim, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver.
O Senhor lhe responde: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Bom, você viu aqui, Jonas viu que Deus tinha poupado a vida daquele povo. E ao invés de Jonas ficar feliz porque um povoado inteiro foi poupado pelo Senhor, isso incluindo crianças, incluindo velhos e velhas, jovens, adultos, animais. Ao invés de Jonas ficar feliz porque Deus tinha poupado aquelas vidas, ele ficou furioso com Deus, porque ele queria que Deus tivesse exterminado aquele povo. Nós estamos falando aqui de um profeta. Não estamos falando de uma pessoa qualquer. Mas isso aqui não acontece só com o profeta. Quantas vezes você já se alegrou com o mal de uma pessoa que você não gosta? Quantas vezes já aconteceu de você ficar sabendo de algo ruim que aconteceu com essa pessoa e você olha e fala: viu? Quem mandou? Ninguém mandou, né? Isso quando você não fala: eu avisei. Sabia que ia dar isso. Bom, Jonas não é diferente de mim e de você. Aconteceu exatamente isso com ele. Ao invés de ele se alegrar com o que Deus tinha feito, ele ficou muito bravo. Ele ficou bravo porque ele simplesmente tinha profetizado que em 40 dias Deus ia exterminar aquele povoado. O ego de Jonas foi atingido naquele momento. Jonas era um profeta. Deus usava ele e o que ele falava acontecia. E ele saiu pelo povoado de Nínive inteiro, dizendo: em 40 dias vocês vão morrer. Passava mais em outro lugar, outro vilarejo: em 40 dias vocês vão morrer. Passava em outro vilarejo: em 40 dias o Senhor vai exterminar todos vocês. E de repente, passa os 40 dias e ninguém morre. E então, o ego de Jonas, que era um profeta, ficou ali, sabe? Ficou desmoralizado diante daquele povo. E ele fica bravo com Deus. E ele se assenta num alto monte para ver o que Deus faria. De repente, no coração dele, ele pensou assim: quem sabe Deus se arrepende? Quem sabe Deus ainda vai exterminar esse povo? Eu vou ficar aqui para ver o que Deus vai fazer. E ele montou ali, né, um lugarzinho para se proteger do sol. Você sabe que lá naquela região, né, é um lugar onde faz muito calor. E Jonas estava sofrendo com aquele calor intenso. E aí o que Deus fez? Deus fez, de uma hora para outra, ele fez nascer uma planta com folhas bem grandes. Alguns historiadores dizem que é uma aboboreira, né? Aboboeira, não sei exatamente como é que fala. Mas ele fez nascer essa planta com folhas bem grandes. E Jonas ficou muito feliz com isso. Você pensa uma pessoa que não ficou feliz porque vidas foram poupadas. Ele não ficou feliz com crianças sendo poupadas. Mas ele ficou feliz porque nasceu uma planta grande onde ele podia se esconder e se proteger do sol. Os historiadores também dizem que Jonas era calvo, né? Ele era careca. Então você imagina aquele sol forte batendo na careca dele o tempo inteiro. Então ele ficou muito feliz quando nasceu essa planta. Ele deve ter adorado a Deus e deve ter falado: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor mandou essa planta para me proteger do sol. Mas do mesmo jeito que Deus fez nascer a planta, Deus mandou uma lagarta, e essa lagarta contaminou toda a planta, e essa planta morreu também de uma hora para outra. Ah, mas Jonas ficou bravo de novo. Jonas olhou e falou assim: então eu quero morrer. Tira minha vida, Senhor. E daí Deus olha para ele e fala assim: mas você tem algum motivo para pedir para morrer? Você tem algum motivo? E Deus olha para mim e para você hoje e fala assim: você por acaso tem algum motivo para
para reclamar de mim? Quantas vezes você tem reclamado? Quantas vezes você tem dito, poxa Senhor, o Senhor não está vendo isso? Poxa Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Por que o Senhor permitiu isso? Por quê? Por quê? Por quê? E daí o Senhor olha para você e fala assim, ei, eu tenho feito tantas outras coisas na sua vida, eu tenho poupado a sua vida, eu tenho perdoado os seus pecados, eu tenho te livrado do mal, eu tenho te dado livramentos, eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado da sua família. E o que você tem feito? Você tem motivo para reclamar? Por acaso você realmente tem motivo para reclamar do que eu tenho feito na sua vida? E Deus chega para ele e fala assim, ei, você está mais preocupado com uma planta que você não plantou, que você não deu crescimento, e você não está preocupado com aquelas vidas que eu poupei. Aquelas vidas lá não sabem diferenciar o certo do errado. Mas você que é meu servo, está desejando a morte porque uma planta morreu? Porque eu não fiz o que você queria? É exatamente isso que nós fazemos. Se as coisas não são do nosso jeito, eu não quero mais. Se as coisas apertam, se o calo aperta, eu não quero mais. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais fazer a coisa certa. O que eu fiz fazendo a coisa certa o tempo inteiro? O que eu ganhei fazendo tudo direitinho? O que eu ganhei não entrando na maracutaia da empresa? O que eu ganhei me desviando do mau caminho? O que eu ganhei com isso? E o Senhor olha para mim e para você e fala assim, tem certeza que você tem motivo para reclamar? Tem certeza que você realmente tem do que reclamar? O problema é que até mesmo isso estava dentro e sob o controle do Senhor. Você acha que Deus não sabia que aquele povo iria se arrepender? Sabia. Você acha que Deus não sabia que Jonas iria tentar fugir? Sabia. Você acha que Deus não sabia que ele ia chegar e pedir a morte? Sabia, Deus sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele conhece o fim antes de tudo começar. Quando o mundo não era mundo ainda, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia exatamente isso. Mas como eu sempre digo aqui, muitas vezes não importa, Deus ele não quer que você saiba o que ele sabe a teu respeito. Mas ele quer que você saiba o que está acontecendo com você mesmo a teu respeito. Nesse momento aqui, Deus chega para Jonas e fala assim, eu estou mostrando exatamente como você é. Eu estou te mostrando exatamente quem você é. Você é uma pessoa, Jonas, que tem um ego muito forte, que se preocupa tanto com você, com o teu bem-estar, e esquece do bem-estar das pessoas. Você, Jonas, é uma pessoa que pensa que porque você é do povo escolhido, israelita, os demais não precisam ser poupados, não precisam ser alcançados por Deus. Você, Jonas, quando eu te dei uma ordem, você questionou, fugiu, não se arrependeu de verdade e ainda pediu a morte, sem nenhum propósito, sem nenhuma coerência do que você fala. A verdade é que Jonas se importava mais com o seu bem-estar do que com as milhares de vidas que seriam dizimadas e que foram poupadas por Deus. Ele achava que Deus tinha que honrar o profeta, que ele havia falado com o povo e tinha que se cumprir. Jonas se considerava superior por ser um israelita. Desejou a morte porque as coisas não estavam saindo como ele esperava. E muitas vezes as coisas não estão saindo como nós esperamos. Você pede um aumento na empresa, o aumento não vem. Você faz tudo certinho na empresa e as pessoas começam a te perseguir. Você tenta pagar tudo, honrar os seus compromissos e parece que o dinheiro não rende. Parece que as coisas não acontecem. E quantas vezes você já, até mesmo algumas pessoas, chegam a desejar a sua própria morte. Dizer assim, Senhor, me leva, chega. O versículo 10 diz, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais do que 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter pena dessas grandes cidades? Quando ele fala aqui de 120 mil pessoas, ele não está falando no total.
somente os homens eram contados. Alguns teólogos dizem que Deus só estava contando as crianças aqui. Então, quando ele dizia 120 mil, ele estava falando apenas de uma pequena porcentagem daquele povo. E engraçado que Deus incluiu também os animais, incluiu os rebanhos. Deus cuida das suas criaturas, né? A palavra diz assim que os passarinhos não semeiam, não plantam, não colhem. E eles têm comida todos os dias. Quanto mais você. Quanto mais você. Então, por que eu vou me preocupar? Por que vai faltar fé? Por que eu vou deixar de crer nesse Deus? Se esse Deus tem sido tão justo. O problema é que eu quero que Ele ande segundo a minha vontade. Não é Senhor, seja feita a vossa vontade. Senhor, seja feita a minha vontade. É isso que acontece. E aí nós tiramos algumas lições, para a gente terminar a palavra. Nós tiramos algumas lições aqui. Primeiro, uma pergunta. Você já sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Se você já sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida, você está cumprindo esse chamado ou está fugindo como Jonas? Você já parou para pensar que algumas situações que estão acontecendo na sua vida pode ser Deus te colocando de volta dentro do centro da sua vontade? Eu não sei o que está acontecendo com você, mas se você não está satisfeito com alguma coisa, pergunte-se a si mesmo: eu estou no centro da vontade de Deus? Pergunte-se a si mesmo: o que o Senhor me mandou fazer, eu estou fazendo? Porque é certo sim que Deus usa até o diabo, e quando Ele quer abençoar alguém, até o diabo tem que obedecer, é verdade. Mas será que isso que está acontecendo com você não pode ser porque você é um profeta fujão? Será que isso que está acontecendo com você não pode ser uma consequência exatamente da tua desobediência a Deus? Que Deus possa falar comigo e com você nessa noite. Que nós possamos analisar as nossas vidas e começar a reconsiderar algumas coisas. E pensar: será que eu estou dentro do propósito de Deus? Se eu não estiver dentro do propósito de Deus para a minha vida, eu não posso reclamar da minha sorte. Mas ainda assim, se o Senhor tem um propósito, nem que seja no ventre de um peixe, Ele vai fazer você chegar aonde Ele precisa que você esteja. Torna a falar. O meio de transporte que você vai chegar até lá vai depender de você. Se você vai de avião, se você vai de carro, se você vai a pé, se você vai carregando alguém nas suas costas, se você vai de joelhos, ou se alguém vai ter que estar carregando você, depende de você. Depende da tua escolha, depende da minha escolha. Qual vai ser a sua escolha? Que nós não sejamos um profeta fujão como Jonas. Amém? Vamos orar.